Olá, bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é Jonathan Silva. E que mês de junho foi esse, gente? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os principais fatos do mês de junho. Eu tinha gravado isso há uma semana atrás, que eu falei, não vai acontecer mais nada. E aconteceu de tudo aqui no Brasil e no mundo. E eu acho assim, eu quero ver se isso vira um quadro, né? Pelo menos esse mensal, pra gente falar, comentar algumas coisas. Mas eu falei, não, vou ter que regravar pela quantidade de informação que tinha aí. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre tudo o que acontece aqui, tá? Notícias boas, notícias ruins, certo? Mas a gente vai tentar deixar um clima menos pesado possível, tá? Nós vamos falar assim de Copa do Mundo, mas como Copa do Mundo, por enquanto, para nós brasileiros está sendo algo feliz, então eu vou deixar para o finalzinho para a gente não terminar o vídeo aí na deprê, certo? Enfim, gente, vamos começar falando um pouquinho sobre o mês de junho. Eu acho que o mês de junho foi marcado por muitas tragédias, tá? Muitas tragédias mesmo. E no começo do mês a gente teve a primeira aqui no Brasil, né? Que foi assim, não algo que envolveu tantas pessoas, mas não deixa de ser uma tragédia, que foi o acidente de helicóptero lá no Rio de Janeiro, onde, né, tivemos como falecimento aí o cantor Oliver Tree, tá? Vou confessar para vocês que eu não sabia quem é esse cantor, tá, gente? Por quê? Porque eu sou parado nos anos 2000, eu curto muito música de 2000 a 2010 principalmente, então eu me concentro mais em ouvir com Snoop Dogg, Eminem, né, Nelly, Black Eyed Peas, então eu fico mais ali naquele mundinho. E aí eu acabo não conhecendo todo mundo que vem depois, fazendo sucesso aí depois. E o Oliver Tree, ele é um cara que eu não conhecia até então. Infelizmente eu conheci de uma maneira ruim, né, por uma notícia, né, de um acidente que levou à morte dele, mas eu acho que vale a gente comentar porque assim, o pouco que eu vi de imagens dele e tudo mais assim aqui no Brasil, tudo, ele pareceu para mim uma pessoa que estava gostando muito do Brasil, estava gostando do povo brasileiro de estar aqui, tudo. Então, para mim é uma pena uma pessoa, né, talentosa partir, né? Não, como eu disse, eu não conhecia ele, então não sou fã dele. Mas assim, eu já vi outros famosos partindo cedo e aí eu fico sempre pensando, nossa, se essa pessoa tivesse um pouquinho mais de tempo, talvez tivesse um sucesso muito maior do que estava fazendo no momento, né? O Oliver, eu acho que poderia estar fazendo um sucesso muito maior se tivesse mais tempo aí, né, aqui conosco na Terra, certo? Da mesma forma que Amy Winehouse, se ela tivesse tido um pouco mais de tempo, talvez ela tivesse subido cada vez mais o degrau e se juntado às cantoras que a gente considera aquelas cantoras assim top mesmo, que tem uma voz maravilhosa, né? Então a gente tem muitos cantores que partiram cedo, né? E é uma pena, né? Quando a gente pensa assim em gente indo cedo, quantos artistas se foram? E artistas até geniais, né? O Oliver eu não conheço tanto o trabalho dele, mas o pouco que eu vi assim de criatividade, o que ele fazia, ele parecia assim ser bem criativo nas produções dele. Então, infelizmente é uma perda para o mundo, né? E que ele esteja bem para onde ele estiver neste momento, né? É isso que a gente tem que falar. Bom, gente, mês de junho não foi só marcado por tragédia, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais de tragédia aí, enfim, mas o mês de junho também foi marcado por situações assim atípicas. E neste mês de junho, eu acho que o que mais foi assim comentado, que esteve em evidência, foram as questões envolvendo os ETs, os alienígenas, OVNIs. Será que eles estão entre a gente? Não sei. Eu vou falar para vocês, eu não acredito 100%, mas eu também não desacredito 100%. Porque eu falo, e se? Né? Eu sempre tenho isso, e se for verdade? Será? Então, não sei. Eu não desacredito totalmente, mas também não acredito totalmente. Eu ainda
não consigo acreditar totalmente, falar, nossa, os ETs existem. Não consigo. Mas, assim, no sentido de falar assim, não, não acredito totalmente, eu já fico assim, não, mas e se for verdade? E se tiver um, né? E se um dia eu ver um, né, pela minha frente? Eu acho que se eu ver um pela frente, eu tenho um troço, né? Eu sou meio assustado com essas coisas, mas, assim, extraterrestre, sobrenatural, essas coisas, eu sou meio assustado com esses negócios. Eu não gosto muito não da ideia. Mas, enfim, nós tivemos, né, nesse mês de junho, o caso do influenciador lá, que disse ter visto um OVNI lá onde ele mora, né? Não vou desacreditar dele. Muita gente fala, ah, mas pode ser outra coisa, qualquer outra coisa. Pode ser, pode ser. Mas, assim, também não está claro que não seja um OVNI, um alienígena, né? Então, não sei, pode ser verdade ou não, né? É incrível, né? Tem gente que fala, ah, porque ele tá engajando, tentando engajar para ganhar view, isso aqui. Pode ser, pode. Eu acho que tem gente que tenta engajar com coisas piores, mais apelativas. Isso aí, para mim, de boa. Não tem problema nenhum com isso. Mas eu não acho que seja isso, né? Eu acho que realmente ele viu alguma coisa ali. Talvez ele não saiba o que seja. Por isso ele gravou o vídeo, postou. E é isso. Às vezes a verdade dele é que ele acredita que seja um OVNI, alguma coisa que ele não sabe o que é. Mas a gente não pode também falar que ele está inventando coisas. Isso aí não. O pessoal acha que aponta muitos dedos sem entender as pessoas, né? Claro, a gente tem pessoas que se aproveitam, né? Tipo, teve uma época, nossa, eu vou lembrar aqui que quando eu era novo, eu assistia muita TV aberta. E como o povo espremia esses casos de ET. Ah, era o ET Bilu, é isso aqui. Ai, não tem como, gente. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Ali era palhaçada mesmo, que o pessoal ficava aprendendo 2, 3 dias para mostrar nada na TV, né? Principalmente um certo programa que passava na época. Enfim. Mas, assim, os ETs estão em evidências, né? Então teve esse caso do influenciador e, curiosamente, ainda dentro desse mês, veio, né, uma vidente falando que os ETs... Aí eu já não acreditei, gente. Aí não tem como. Que os ETs iriam aparecer para nós no jogo do Brasil com a Escócia e iria abduzir, inclusive, alguns jogadores. Né? Aí, gente, já é demais para mim. Eu não consigo acreditar num negócio desse. Mas rolou essa história aí dos ETs estarem aparecendo para nós no jogo do Brasil, né? Aí eu falo, é aquele típico notícias que parecem ser mentira, mas não são. Né? São as pessoas falando nisso. Inclusive, quando a gente fala em notícias que parecem ser mentiras, no mês de junho tivemos uma, né? Que é o caso da mulher de 37 anos que dizia ser adolescente. Aí, gente, eu vou falar aqui que notícia foi aquela, gente? Quando eu assisti aquilo, assim, eu vi pelo Instagram no dia. Eu falei, não, isso aqui é alguma coisa para engajar na internet, tudo mais. E eu fui ver, gente, era verdade a história, que realmente existia. Eu pensei que era uma coisa assim, só uma notícia fake de internet, e era verdade, gente. Não tem como acreditar nisso. E eu vou falar para você, gente. Eu não julgo a mulher, tá? Por quê? Porque pode ser que a mulher tenha algum distúrbio, que realmente ela acredite ser mais nova do que ela é, tudo mais. Pode ser, pode acontecer. Mas, gente, ninguém em volta percebeu que tinha alguma coisa estranha. Ninguém percebeu isso. Sabe, eu fiquei assim, gente, como pode? Tudo bem, uma pessoa acreditar, tudo bem, mas 2, 3, 4 pessoas, ninguém percebeu. Falou, pô, tem algo estranho acontecendo aqui. O que será? Né? Ninguém passou essa dúvida. Nossa, tem alguma coisa, não tá batendo alguma informação. E ninguém percebeu isso. Demorou tanto tempo
para perceberem que tinha algo errado ali, né? Então, assim, é uma notícia que realmente, para mim, das que entram para essa categoria, notícias que parecem mentiras, mas são verdades, essa tá ali dentro, viu? Mas assim, gente, nós tivemos também outras coisas estranhas acontecendo no mundo. E uma das coisas estranhas que eu acho que aconteceu, assim que eu olho e eu me assustei, foi com aquele alerta falso da Defesa Civil, né, que foi mandado de madrugada. Eu tava dormindo, tava com muito sono, mas eu tava dormindo, eu acordei com um barulho, né, do celular, com um alerta, né? Aí eu olhei a mensagem, só que eu lembro que era uma mensagem estranha. Só que para mim, se não me engano, não veio com a palavra misantropia, se não me engano. Mas veio com alguma outra mensagem. Mas era bem estranho, acho que era, não sei se era alagamento, uma coisa assim. Mas veio uma mensagem muito estranha para mim, assim, por quê? Porque aonde eu moro não estava chovendo, estava tudo seco, não tinha sinal nenhum de chuva, então não fazia sentido. E eu acordei assustado, depois eu peguei, dormi de novo, porque eu estava muito cansado, mas eu fui dormir de novo. E no dia seguinte eu acordo e eu descubro que todo mundo praticamente recebeu essa mensagem aí que era uma mensagem falsa, aparentemente foi um acesso não autorizado que fez isso, né? Há quem diga que tenha relação com os ETs ou qualquer outra teoria da conspiração que o povo inventou aí, tá? Mas eu acredito muito que foi uma invasão de sistema, alguém mal intencionado foi lá, invadiu, fez os negócios, mas vamos ver, né? Deixa aí o pessoal investigar, ver o que vai dar, né? Não sou eu aí que vou descobrir isso, né? Tem aí a polícia e tudo mais aí para fazer essa investigação, mas realmente foi um grande susto, tá? Levar aquele som de alerta é assustador, né, para mim. E assim, quando eu acordei com aquele barulho, né, para mim foi uma coisa assim que foi muito estranho, tá? Foi uma sensação muito estranha. Toda vez que eu ouço, duas vezes já que eu recebo. Uma vez eu recebi esse alerta durante o dia, que foi realmente um dia que tava uma chuva muito pesada mesmo, foi muito forte aqui em São Paulo, que veio esse alerta. E teve uma vez que veio, e teve essa vez que veio aí à noite, né? E à noite acordando, mas ambas as vezes eu fiquei muito assustado por causa que o som ele é meio assustador, né? Uma coisa meio estranha, não sei. Mas enfim. Gente, vamos começar agora a falar de coisas boas, né? E assim, foi anunciado também que nós teremos o Rock in Rio neste ano. Todo mundo já sabia que ia ter. Mas assim, eu tenho que destacar aqui que para mim está sendo maravilhoso eu ver os meus anos 2000 voltando dentro do Rock in Rio, né? Nós tivemos em 2024 o Akon, que para mim ele é um ícone da música, ele é icônico, é um cara assim muito top mesmo da música. E ele veio, né, e teve o show, né, foi o Akon, Neil e a Mariah Carey. Eu assisti assim, os dois shows, né, do Akon e do Neil, no Mariah Carey só vi metade porque era muito tarde e eu precisava dormir. Mas assim, o Akon e o Neil eu assisti ele total, o show. E foi maravilhoso. Tem gente que vai falar mal do Akon porque o Akon usou o playback, mas eu só tenho a dizer uma coisa, né, para essas pessoas. Cala a boca, vai tomar no cu. Que se você não gosta, né, de playback, não assista. Né? Eu não vou apagar uma história do Akon, que o Akon ele é icônico. Ele tem músicas mundialmente conhecidas, hits e mais hits. Ele tem feats que irritaram muito. Ele tem parcerias até com Michael Jackson, Lionel Richie, Whitney Houston, sabe? De pessoas lá das antigas mesmo. E eu não vou apagar isso, esse fato dele ser esse artista brilhante, pelo fato dele usar playback no show, né? Pra mim ele continua sendo icônico, ele entregou. Tá certo que ele entregou memes lá no Rock in Rio, né? Com a bolha dele e tudo mais, mas é o Akon, não tem como negar isso. Eu assisti, eu amei as músicas, todas as músicas que ele cantou, eu lembrava delas, eu conseguia cantar elas junto, porque
fez parte da minha infância, da adolescência, e tô aí até hoje ouvindo Akon. E o Neil também, para mim, é um artista incrível, né? Eu acho que ele tem uma vibe muito boa, as músicas dele, eu gosto muito, né? E também me traz essas músicas dos anos 2000 do Neil, né? Closer, ai, me fugiu agora, Soul Sick, Sexy Love. Então, tem umas músicas que tocaram muito a rádio e eu gosto muito dessas músicas dele. E este ano 2026 a gente tem mais uma coisa, né, com você, que o Neil volta, está agendado para o Neil estar aqui novamente, maravilhoso, anos 2000, e veio o Nelly aqui no Brasil. Gente, eu estou muito animado pro Nelly, tá? O show do Nelly, porque o Nelly, para quem não conhece, é o cara que canta Dilema, é o cara que canta Just a Dream, é o cara que canta Grills, é o cara que canta só pedradas da música. Então, assim, ter um Nelly aqui, pra mim, vai ser maravilhoso esse show. Eu não, de fato, eu não conheço nada do Nelly de show, tá? Então eu não sei se o Nelly usa playback ou não na música dele, tá? Isso eu não sei dizer. Mas, assim, ele é um artista perfeito, eu gosto muito dele. Principalmente aquele Nelly dos anos 2000, né? Eu gostava muito daquela fase que ele usava, né, do Dilema, né? Que ele usava o esparadrapo no rosto lá, tudo como um, né? Que parecia, né? Que era machucado, mas era uma coisa estética dele na época, né? Tem uma história por detrás ali do Nelly, que não dá tempo de eu ficar falando aqui com vocês. Então, assim, gostava muito dessa fase do Nelly, mas assim, ele soltou muitos hits, né? Acho que tem um álbum dele que foi o álbum que teve a Party People, né, com a Fergie, e o Body on Me com o Akon, icônico, que para mim foi maravilhoso. E eu espero no Rock in Rio poder ouvir os hits dele, como Dilema, ver ele cantar Grills, ver ele cantar Body on Me e outros hits aí que o Nelly tem aí ao longo da carreira dele. Então, assim, estou muito animado e vale a pena lembrar que Black Eyed Peas também vem, tá? Mas assim, gente, Black Eyed Peas pra mim é a formação, né, original. Eu gosto muito da Fergie, né? E infelizmente não teremos a Fergie, né? Então, vamos ver o que vai vir aí do Black Eyed Peas. Bom, gente, e vamos fechar aqui esse vídeo, né? Falando de Copa do Mundo. Nós temos muita coisa para falar de Copa do Mundo, né? Gente, Copa do Mundo foi agitada, vocês já estão vendo que entregou memes, polêmicas e tudo mais, tá? E a gente tem situações assim preocupantes, né? No começo do mês a gente passou um susto, porque o Wesley se lesionou num jogo, né? Então nós perdemos o Wesley e entrou o Ederson, né? No lugar do Wesley, né? Na convocação da Copa. Mas mesmo assim nós podemos destacar que o Brasil ganhou do Haiti. Só que assim, eu já esperava que o Brasil ganhasse do Haiti, né? Agora eu estou curioso para ver o que vai acontecer quando, né, nós tivermos os times mais pesados pela frente aí com o Brasil. E eu acho que um deles é o Japão, que vai vir agora, né? No mata-mata. O Brasil com o Japão, né? Espero eu que o Brasil consiga segurar o Japão, porque o Japão a gente sabe que eles têm um estilo de jogo que é um estilo forte, né? Tanto que o Japão passou, né, de fase e está aí no mata-mata junto com o Brasil, né? Então nós temos essas questões. O mês também foi marcado pela vinda do Endrick para o campo. Finalmente chamaram ele para o campo, porque, gente, tanto jogo, a gente fala assim, deixa o Endrick jogar. Se tem gente no campo que não tá jogando nada, deixa o Endrick mostrar pelo menos o que ele pode fazer, né? Se ele não fizer nada, beleza, troca, mas deixa ele tentar. E ele foi, né? Eu lembro que ele foi, fez até um lance ali importante, um gol, mas teve um anulamento, tudo, mas ele mostrou para que ele veio, né? Ele esteve ali jogando pela seleção, né? E vale a pena. Aí eu já tinha gravado vídeo antes, no vídeo anterior eu não tinha falado disso, e eu vou colocar aqui para vocês. Vitória do Brasil com a Escócia 3-0. Não teve abdução dos ETs, como a vidente lá disse.
Mas nós tivemos o Vini Júnior marcando 4 gols, sendo um gol roubado pelo juiz, né? Então ele foi anulado. Então oficialmente foi registrado 3 gols. Mas nós temos um gol anulado ali, que também foi com o Vini Júnior, né? Então, assim, o Vini Júnior tá se destacando. Para mim, ele tá sendo um dos melhores da seleção. Tanto que a gente só vê falando lances importantes. O Vini Júnior tá ali próximo, acontecendo alguma coisa em torno dele. Então, confesso para vocês que eu não acompanhava tanto, né? Eu acompanhei mais Copa do Mundo. E nessa de acompanhar, né, a Copa do Mundo, eu estou vendo que o Vini Júnior tem um potencial muito grande, né? Quem sabe mais à frente ele fica ali nos tops mesmo dos melhores do mundo, né? Vamos torcer para que isso aconteça um dia, né? Ele ter um destaque, um reconhecimento muito maior do que ele tem hoje em dia, tá? E nós temos, né, a última informação, saindo agora um pouquinho do Brasil, das surpresas, né, da Copa. Gente, eu vou falar, essa Copa tá com muita surpresa, porque quando começou a Copa, eu não imaginava, por exemplo, que lá no começo da Copa, os Estados Unidos ganharia do Paraguai. Já foi uma surpresa para mim ali, né? E aí nós tivemos outras surpresas, né? Que, por exemplo, ontem foi as decisões aí finais para o mata-mata, e nós tivemos o Uruguai eliminado. Olha só, gente, Uruguai eliminado. Um dos times aí que já teve muito o que se falar, né? De Copas em mata-mata, quartas de final, oitavas de final. E dessa vez o Uruguai não conseguiu ir para as 16 de final, hein? O Uruguai surpreendeu nesse sentido. E outra surpresa, e isso aqui é uma surpresa que eu considero boa, foi o Cabo Verde, né? O Cabo Verde foi classificado, né? Então, a seleção lá onde nós temos o goleiro Vozinha, né? O Cabo Verde foi classificado. É um time que primeira vez na Copa, e nessa primeira vez já conseguiu aí um espacinho fazer uma história, pelo menos. Né? Não sabemos até onde o Cabo Verde vai chegar, se vai continuar se surpreendendo mais ainda nessa próxima fase, mas já fez história. E pode ser que Cabo Verde faça mais história ainda aí nos próximos jogos, hein? Vamos ver o que vai vir. Mas assim, gostei muito. Eu acho que esse formato de Copa deste ano, que tem mais seleções, propiciou para que nós pudéssemos ver que existem outras seleções, que não é só França, não é só Venezuela não. Não é só França, não é só Uruguai, não é só Argentina, não é só México, certo? Que tem outras seleções. Nós tivemos aí Cabo Verde se destacando, né? Infelizmente, as outras seleções que são novidades também não conseguiram, né? Tipo Curaçao e outras aí. Mas Cabo Verde conseguiu fazer sua história. Mas só dessas seleções menores terem chego à Copa já é uma história, né? E isso a gente tem que valorizar e muito, tá? Então, assim, se por acaso o Brasil não for para frente, é que eu analiso muito de momento, né? Por exemplo, no momento eu tenho o Brasil, né, como prioridade, eu gostaria muito de ver o Brasil campeão, mas se não for possível, né, eu avisto ali como meta que poderia ser uma Espanha, poderia ser uma França, mas eu também gostaria de ver Cabo Verde dar trabalho, e se Cabo Verde, por acaso, fosse campeão da Copa, para mim seria maravilhoso ver um país como Cabo Verde se destacando e chegando longe, né? E vamos ver o que vai dar aí. Então é isso, gente. Mês de junho foi agitado. E foi agitado de uma maneira que foi assim, dos extremos. É tragédia de um lado, né, como por exemplo o terremoto que teve agora na Venezuela, que foi uma tragédia imensa, né? Notícias assim, meio que absurdas, possibilidade dos ETs realmente existirem, aparecerem, e assim, gente, são as coisas acontecendo aí para 2026, né? E espero que os próximos meses tenhamos notícias, espero que não sejam tragédias, obviamente, né?
Espero que sejam coisas boas, coisas que a gente possa rir, dar risada e não coisas assim que a gente fique triste, né? E espero eu que em julho, eu quero ver se eu faço as notícias de julho também para vocês, no finalzinho de julho, tá? E espero eu que na próxima eu possa fazer com vocês, né, um vídeo para falar que o campeão da Copa é o Brasil, né? Mas por enquanto, estamos ali na torcida, estamos no sonho que vai vir um Hexa aí, tá? Não vou por certeza, mas estou ali. Enquanto o Brasil estiver, estou torcendo. Embora eu tenha já me preparado que isso pode não vir a acontecer. Mas eu estou ali torcendo. Mas se não acontecer também, já estou trabalhando a possível frustração de não ver o Brasil hexacampeão. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É muito legal, né, fazer um vídeo para vocês, para falar. Se vocês tiverem alguma coisa também que aconteceu em junho que vocês possam falar aqui que eu talvez não tenha trago para o vídeo, porque nem tudo eu lembro, né, de trazer. Eu acho que eu coloquei os pontos principais, os pontos mais marcantes. Mas estamos aí, gente. Espero que vocês gostem, né? Espaço é de vocês, podem escrever também nos comentários, tá? Que eu sempre dou uma lida aí quando tiver comentário, beleza? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.